Seja bem-vindo ao nosso curso de investimentos. Se você tem curiosidade sobre como investir, não sabe por onde começar ou ainda fica inseguro para dar os primeiros passos, esse curso aqui foi feito pensando em você. Essa é a pergunta que eu mais ouço aqui dos meus clientes: onde encontrar um bom curso, alguma coisa bacana para partir do zero, para eu começar a investir, dar os primeiros passos. Como eu ouço muito frequentemente essa dúvida, eu resolvi gravar um curso gratuito e colocar aqui no YouTube para que você aprenda os primeiros conceitos e possa dar os primeiros passos. E por que você deve investir o seu dinheiro? Bom, basicamente por três questões. A primeira questão: a gente sabe que no Brasil a gente tem uma inflação muito alta e essa inflação vai corroendo o poder de compra do seu dinheiro ao longo dos anos. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, mostrando que nos últimos 10 anos o seu dinheiro perdeu 50% do poder de compra. Eu estou deixando aqui em cima para você um card, um link desse vídeo, depois dá uma conferidinha lá para você entender exatamente como é que a inflação corrói o poder de compra do seu dinheiro. Então, se você deixa o dinheiro parado, ao longo do tempo você vai conseguindo comprar menos coisa. Então, por isso que você deve investir, justamente para ter essa correção ao longo do tempo. Outra coisa, as pessoas pensam muito em multiplicar o seu dinheiro, mas eu diria que a principal função, além de corrigir a inflação, é justamente você poder alcançar os seus sonhos. Então você precisa saber o porquê que você está investindo, para que serve aquele dinheiro. Quando aquele dinheiro tem uma finalidade, esse investimento fica muito mais fácil e aí sim você vai conseguir chegar nos seus sonhos com muito mais facilidade. A gente vai falar disso lá na frente. Além disso, também uma aposentadoria mais tranquila. A gente vai falar sobre isso ao longo do curso, mas é muito importante você mais jovem pensar no seu futuro, em que momento você vai se aposentar, quanto tempo você tem para fazer essa acumulação e o quanto seria ideal você acumular para que você possa viver os últimos anos na sua vida de uma forma mais tranquila, aproveitar um pouquinho depois de toda essa vida de trabalho. E é uma crença que atrapalha muita gente nesse mundo dos investimentos, é a questão do seu patrimônio. Muita gente pensa: poxa, mas eu não tenho um patrimônio para investir, investimento é coisa para gente rica. Na verdade, não funciona assim. Na verdade, você precisa investir para que você crie um patrimônio. Se você não investir, se você não guardar um dinheiro, se você não separar alguma coisa, não tiver alguma disciplina, você não vai formar nenhum patrimônio ao longo da sua vida. Por isso que é importante você já começar os seus investimentos desde já. E aí você vai falar: poxa, mas eu não tenho uma grana para começar agora. Não tem problema, você pode começar com R$10, você pode começar com R$5, você pode começar com 30, com 100, o valor que for, mas o importante é que você comece o mais rápido possível. A partir do momento que você começa a criar um patrimônio, você vai ver que vão ocorrer mudanças no seu psicológico, você vai começar a lidar de uma forma diferente com o dinheiro. Isso vai te ajudar ao longo do tempo. Então, a primeira dica que eu deixo aqui nesse curso é você começar os investimentos hoje mesmo. Se você tiver R$30 por mês, você já consegue começar lá no Tesouro Direto, um bom investimento, bem melhor que a poupança, super seguro, e isso vai te ajudar muito. Outra crença que você precisa trabalhar aí é a questão da matemática. O brasileiro não tem uma cultura com números, uma cultura lógica. Então muita gente pensa que, poxa, mas eu nem sou bom em matemática, eu tenho dificuldade com números, como é que eu vou pensar em investimentos? Eu trago um número para você aqui, de que é muito mais, os investimentos se trata muito mais de psicologia, de comportamento do que com matemática. Você sabia que um bom resultado dos investimentos é formado por 80% psicologia e comportamento e apenas 20% da questão técnica? É isso mesmo. Então, você ter uma boa educação financeira, você criar um patrimônio, você investir bem, está muito mais relacionado à questão psicológica do que à questão matemática. É por isso que na aula número 10 a gente vai ter exclusivamente falando sobre isso, sobre comportamento e sobre psicologia nos investimentos. Então, deixa eu já me apresentar aqui. Como eu já falei, meu nome é Leonardo Alves, eu sou sócio da CXBR Capital, um escritório de investimentos e também de soluções financeiras. Lá a gente consegue trazer soluções para os vários aspectos da sua vida financeira.
A minha formação é em desenvolvimento de software, depois eu fui fazer uma pós-graduação em Private Banking e investimentos. Eu sou investidor desde 2007, sou membro da APOF, Associação dos Profissionais e Orientadores e Educadores em Finanças, e eu venho dedicando os últimos 5 anos da minha vida a ajudar as pessoas a tomar as melhores decisões financeiras, a investir melhor, a cuidar melhor do seu dinheiro. Além disso, eu também tenho um e-book falando sobre opções de ações. É um tópico um pouco mais avançado aí no mundo dos investimentos, mas se você tiver interesse, clica lá nos links que você vai achar esse meu e-book, também é vendido lá na Hotmart. Bom, e aí o objetivo desse canal, para que você também entenda um pouco aqui aonde você foi cair, é ajudar as pessoas a cuidar melhor do seu dinheiro. Se você precisar de ajuda com seus investimentos, precisar de ajuda profissional para tomar as melhores decisões financeiras, eu estou deixando um link aqui na descrição do vídeo, clica lá, manda um contato para mim que eu vou te ajudar a cuidar do seu dinheiro pessoalmente. Bom, tá preparado para a gente entrar cada vez mais nesse mundo dos investimentos? Finalidade desse curso, já vou deixar um alerta aqui, não é formar um especialista em investimentos, nem um educador financeiro, esse não é meu objetivo aqui. O meu objetivo é te trazer uma bela base sobre economia, sobre investimentos, para que você possa tomar boas decisões, para que você possa ter uma conversa com entendimento com o seu assessor de investimentos, com o seu consultor. Então vão ser 10 aulas. Nessas 10 aulas eu vou passar por todos os tópicos, desde as primeiras aulas falando dos conceitos de economia e mercado financeiro. A gente vai falar de renda fixa, de renda variável, de fundos de investimentos, vai passar por todas as partes dos investimentos. Então você vai ter uma base bacana para poder conversar com todo mundo sobre isso e entender os aspectos econômicos quando você ouve uma notícia na rádio, quando você ouve algum economista comentando. Bom, e aí, antes de falarmos sobre essa coisa de investimentos, eu queria falar de 3 conceitos para você. Quando a gente fala de investimentos, a gente sempre pensa naquele dinheiro se multiplicando. Mas antes desse dinheiro se multiplicar, de onde vem esse dinheiro? Você tem que pensar que esse dinheiro vem do seu trabalho. Então, o seu foco deve ser sempre gerar mais renda. Como é que você deve investir? Aliás, o primeiro investimento que você deve fazer é em você mesmo. Você precisa pensar em gerar boa renda para que você tenha sobra nesse seu orçamento, para que você consiga investir alguma coisa. Então, pense que o melhor investimento sempre vai ser em você mesmo. Esse seu investimento vai gerar recurso, essa sobra de recurso você vai conseguir investir, e aí sim, esse recurso investido vai conseguir se multiplicar, mas você sempre precisa focar em você, na sua formação, no seu desenvolvimento, para que sempre obtenha um bom retorno. Além disso, é muito importante você ter um controle total do seu orçamento. Isso aqui é uma coisa muito importante. Muita gente ganha muito dinheiro, muita gente gasta muito dinheiro, e é importante você saber de onde está vindo o seu dinheiro e para onde esse dinheiro está indo. Então, se você ainda não tem uma planilha de custos, uma planilha de ganhos, você precisa criar uma planilha dessa. Se você quiser um modelo, pode entrar em contato comigo, eu tenho um modelo fácil, eu te envio isso. Mas se você não é das planilhas, pode usar o aplicativo no seu celular, pode usar uma cadernetinha, mas o mais importante é você anotar tudo que você gasta e anotar tudo que você ganha. Vai ficar muito mais fácil você pensar em como cortar custos, em como melhorar os seus ganhos, se você souber exatamente o que está acontecendo com o seu dinheiro. E aí, uma máxima no mundo da educação financeira é justamente gaste menos do que você ganha. Isso aqui é o mais importante. Por que isso? Toda vez que você gasta menos do que você ganha, você tem uma sobra no seu orçamento. Você pode investir essa sobra, você pode guardar essa sobra, e aí assim, ao longo dos anos, você vai formando um patrimônio. Então, toda vez que você gasta menos do que você ganha, você está no caminho certo. Pensa nisso. Essa aqui é a parte mais importante da educação financeira. E aí, depois, com uma boa educação financeira, a gente vai entrar nos investimentos e eu vou te ajudar nisso. Bom, como eu falei anteriormente, eu dediquei os últimos 5 anos da minha vida exclusivamente a ajudar pessoas a investir. E aí eu falo sempre dessa parte de gastar menos do que você ganha, justamente porque nesses últimos anos eu tenho visto de tudo. Clientes que ganham muito dinheiro e mesmo assim estão completamente endividados. Que aí você olha para aquilo e fala, poxa, mas como é que isso pode acontecer? Uma pessoa que ganha tanto dinheiro está tão endividada desse jeito.
E o contrário também acontece. Pessoas que têm um salário pequeno, que não ganham muito, mesmo assim conseguem formar um belo patrimônio. E aquilo ali é impressionante. Você fala, como é que uma pessoa que ganha pouco dessa forma mantém a sua família e ainda assim consegue criar um patrimônio? Ou seja, é muita disciplina ali atrás. Por isso que é importante você sempre gastar menos do que você ganha e formando um patrimônio ao longo dos anos. Lembra que eu te falei para você ter os seus sonhos muito claros? E isso é muito importante. Como já diz uma frase emblemática lá no filme de Alice no País das Maravilhas, se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Por isso que é importante você ter muito claro quais são os seus sonhos. Coloca no papel o seu objetivo de curto, médio e longo prazo. E aí é o que eu estou falando aqui. Uma coisa de curto prazo, de 2 até 5 anos. O objetivo de médio prazo, de 5 até 10 anos. E um objetivo de longo prazo, objetivo com mais de 10 anos. Anota isso no papel, coloca isso lá na sua planilha para você entender como é que você vai alcançar esses objetivos. Isso vai te ajudar a lutar, a chegar nesse objetivo. É uma casa, é um carro, é uma viagem, independente do que seja, coloca lá que vai te ajudar. Outra coisa, é importante você quebrar esses objetivos em partes. Então, uma coisa é você pensar em comprar um carro de 100 mil daqui 4 anos, certo? O valor vai ser de 100 mil, você já estipulou, você anota lá. Daqui 4 anos eu já tenho prazo para alcançar essa meta. O que eu vou fazer? Eu vou quebrando. 100 mil em 4 anos quer dizer que eu vou precisar de mais ou menos 25 mil por ano. 25 mil por ano, eu vou precisar de mais ou menos 2.100 por mês. Então, quando eu vou quebrando em pedacinhos, isso aqui se torna mais fácil de você digerir, se torna mais alcançável. Então coloca lá na sua planilha, divide em partes, vê o quantos meses você tem até lá e você vai alcançando. Isso você pode fazer para o objetivo de um carro, o objetivo de uma casa, até o objetivo da previdência, da sua aposentadoria. E isso é muito importante. Eu trago um outro dado aqui, muito interessante para você. Sabia que apenas 1% das pessoas aqui no nosso Brasil que são aposentadas têm independência financeira? Isso quer dizer que 99% das pessoas aposentadas dependem da ajuda de familiares ou precisam trabalhar para compor a sua renda. Você imagina, depois de trabalhar a vida inteira, com 70, 80 anos, você ainda precisa trabalhar para conseguir custear a sua vida. Por isso que é muito importante, nessa sua planilha, onde você vai controlar os seus gastos, controlar os seus ganhos, você sempre separar uma parte para a sua previdência, para os anos em que a gente tem menos pique para trabalhar. Claro que você pode trabalhar até onde a idade te permitir, mas uma coisa é trabalhar por opção e outra coisa é trabalhar por obrigação. Por isso que é muito importante você sempre separar um recurso, fazer um pé de meia, como a gente chama aqui, para que nos melhores anos, na sua previdência, você possa tirar o pé, ficar mais tranquilo e poder trabalhar menos. E aí uma outra dúvida que surge muito é justamente essa. Poxa, você falou que eu preciso deixar um percentual para minha aposentadoria. Qual o percentual que eu devo colocar para minha aposentadoria? E aí, quem responde essa pergunta aqui é o autor do Segredos da Mente Milionária. Esse livro é sensacional, eu acho que é o segundo livro que você deve ler quando você está estudando educação financeira. Nesse livro, ele coloca lá que 55% dos seus gastos devem ser para a manutenção diária da sua vida, que é o custo de moradia, custo de transporte, as contas em geral, água, luz, telefone, esse tipo de conta, 55% do seu orçamento. 10% lazer, 10% educação, 10% para sonhos e 10% para previdência. E aí você fez a conta direitinho, 5% para doação. A gente não vai entrar muito nesse detalhe aqui, mas esse 5% para doação é muito importante, pensando aí até no aspecto psicológico, no aspecto espiritual, isso também é muito importante. Algumas dicas aqui. Esses 10% para lazer, você nunca pode abrir mão deles. Então, normalmente quando a gente começa uma dieta, isso é muito comum, se você tem problema com peso como eu, tá sempre engordando, emagrecendo, já tem experiência em dieta, a gente tende a, quando começa uma dieta, você corta tudo. Mas aí você não consegue manter porque está muito rígida. E aí volta a comer, engorda tudo de novo. Não acontece isso? Você tem mais peso, você vai me entender. Bom,
Com as finanças é a mesma coisa, você não pode cortar tudo, você não pode ter uma vida muito rígida, então esses 10% para lazer é importante que você não corte, tá? Porque isso aqui vai te dar qualidade de vida. E aí, os 10% que você vai colocar lá para previdência e para longo prazo. Você vai me dizer assim, poxa, mas hoje em dia eu ainda não consigo dividir o meu orçamento dessa forma. Não tem problema nenhum. Isso daqui é um caminho que a gente deve seguir. A gente chama um benchmark, é um marco para você poder se espelhar. Então o ideal é que ao longo do tempo você vá adequando e vá encaixando o seu orçamento nessas caixinhas aqui. Enquanto isso não acontece, você vai fazendo o melhor possível. E é claro, a gente tem momentos de vidas diferentes. Então, no momento que você está estudando, está fazendo uma universidade, você vai ter um investimento em educação um pouco maior. No momento que você talvez esteja comprando uma casa, fazendo um financiamento, talvez esse 55% de manutenção de vida seja um pouco maior. Mas isso é muito importante, você pensar e sempre ter uma diretriz onde colocar o seu dinheiro. Bom, e aí, você que às vezes fica perdido quando lê, ouve matérias cheias de termo técnico, um economista comentando, falando como é que vai funcionar as coisas, falando sobre IPCA, falando sobre dólar, o dólar subiu, o dólar caiu, a inflação, IPCA 15, qual que é a previsão de Selic, a taxa básica de juros da economia, você fica perdido com tudo isso. Na próxima aula, a gente vai trazer uma aula aqui só sobre esses termos técnicos, trazendo aqui o beabá para você. E aí eu vou te garantir que você, depois disso, você não vai mais ficar perdido quando você ouve esses termos na rádio. Você finalmente vai entender essas falas e vai poder conversar com o seu assessor de investimentos, com o seu consultor de investimentos de igual para igual. Vai ficar muito mais fácil esse entendimento. E aí lembrando, se você precisar de uma ajuda profissional para tomar decisões financeiras, para te ajudar a investir, cuidar do seu dinheiro, já vê os links aqui que eu deixei na descrição, entre em contato comigo que eu vou te ajudar. E se você ainda não segue nosso canal, também clica aqui para seguir, não perder nenhuma aula, que daqui uns dias já estou soltando a próxima aula. Se você está assistindo esse vídeo daqui a um tempo, essa aula já vai estar no ar. Dá uma olhadinha aqui, eu vou deixar o link aqui. Ficou com dúvidas ou sugestões? Deixa aqui nos comentários que as suas dúvidas elas podem virar um novo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.